O autoconhecimento mais básico que uma pessoa deve ter para não ser um gado levado pela manada é descobrir e entender o próprio temperamento. O temperamento é o que há de mais básico e natural em sua existência e por isso deveria ser objeto de uma maior atenção. A razão é uma das faculdades humanas que nos distingue dos animais, ou seja, se nós não quisermos levar uma vida canil, uma vida animal, uma vida assim muito baixa e muito instintiva, temos que utilizar essa razão, colocar esse intelecto para trabalhar e descobrir então quais são as diferenças entre nós e os animais e o que nós podemos compreender, entender e fazer para nos diferenciar deles. E uma dessas formas de diferenciação é justamente o autoconhecimento. E esse autoconhecimento também gera humildade, porque você vai sabendo quais são as suas potencialidades, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos e, o melhor de tudo, aonde melhorar, no que focar para melhorar. Porém, muitas pessoas sentem dificuldades e acabam ficando mais confusas ainda quando vem testes de internet que consideram características isoladas. Por isso eu estou aqui, para que saia desse vídeo tendo certeza do seu temperamento. Eu sou Ilana Vieira, terapeuta e especialista em temperamentos humanos. No vídeo de hoje vou lhe mostrar um método peculiar e eficaz para descobrir o próprio temperamento. E antes de prosseguir, verifique se está inscrito neste canal. Você não vai querer perder as preciosidades que compartilho aqui. Agora vamos ao que realmente interessa. Primeiramente, você tem que entender de verdade o que são os 4 temperamentos. Tem muita gente falando que é signo, comentando besteira na internet. E um passo importante para entender o seu é compreender o conceito em sua essência. Serei breve. Existem 4 temperamentos: o colérico, o melancólico, o fleumático e o sanguíneo. Os estudos científicos recentes apontam que a personalidade humana é formada por fatores genéticos e por fatores ambientais. O temperamento é então toda essa carga genética, toda essa carga que já nasce com a pessoa. Então é realmente algo muito natural, muito básico da existência. E também é possível compreender os temperamentos pelo viés simbólico da coisa, mas que não é o foco deste vídeo. Eu conheci os temperamentos quando ainda era criança. Minha mãe comprou um livro, Temperamentos Transformados, e eu li por inteiro, li o livro inteiro. Só que assim, eu não levei nada adiante, aquilo ali não me interessou profundamente, eu não fiquei marcada com aquele assunto por conta daquele livro. Anos depois, eu tive uma palestra na igreja com a esposa do pastor falando sobre os 4 temperamentos. E ali começou a surgir um interesse maior, então eu fui tentando me identificar, só que eu não conseguia, eu sempre ficava em dúvida entre colérico e melancólico, sempre. Fiz o teste que ela mostrou pra gente, pesquisei outros na internet, mas nada. Posteriormente, tive contato aí sim com outras obras e quando conheci o catolicismo, vi que diversos deles falaram mesmo com profundidade sobre o tema, já fizeram vários estudos com pessoas, com casais sobre o tema, e aí sim eu comecei a me envolver de uma forma profunda, até mesmo antes de ser católica, mas conheci esses escritos. E o tema me ajudou muito, muito mesmo. Em primeiro lugar, porque eu comecei a perceber que a forma como eu enxergava a vida era sempre enviesada por essas características naturais. E as outras pessoas não têm essa mesma forma, a não ser que elas sejam melancólicas também. Entender os temperamentos também me fez parar de me cobrar tanto. Por quê? Eu realmente ressinto afetivamente as coisas do passado e o ressentir em si não é ruim. Portanto, não adianta ficar brigando todas as vezes que algo brota,
Mas o que você faz com esse sentimento que brota é o que determina se aquele sentimento vai ser reincidente, vai voltar ou não. E também, ao compreender com profundidade qual era o meu temperamento, eu pude saber exatamente o que faltava para melhorar, qual era o ponto de partida, o que eu deveria fazer dali para frente para melhorar mesmo, para me tornar uma pessoa melhor, boa. E se tem uma coisa que a gente não pode fazer na hora de diagnosticar o temperamento é olhar características isoladas. Por exemplo, eu sou justo, eu também sou mandão, eu também tenho uma tendência a ser irado, então eu sou colérico. Eu falo muito, sou muito expansivo, sou sanguíneo. Não funciona características isoladas, tampouco lista de qualidades e defeitos, gente, isso não funciona. Não quer dizer que muitas qualidades e defeitos não sejam do temperamento, mas não é isso que caracteriza ele, entende? O método correto e assertivo para descobrir o seu temperamento é por meio de uma observação acurada do modo de agir e a vontade interior, o que dá vontade de fazer interiormente. Apresentarei a você agora o método Pirulito para detectar o próprio temperamento. Vamos lá? Preciso que você volte no tempo. Viaje para a sua infância. Tenha sido você criado com pai, com mãe, com avó, com uma família diferente. Tenha em mente aquele momento em que ainda era dependente deles. Quando não tinha muitas preocupações, quando brincava frequentemente. Sendo uma criança feliz ou triste, quero que você se lembre de momentos importantes. Sua primeira bicicleta, quando você aprendeu a nadar, passeios memoráveis com os pais. Agora uma pergunta importante. Você ressente essas memórias no peito? Elas têm um impacto profundo em você? Marque a alternativa. Alternativa A. Eu consigo sentir como se fosse hoje. Essas memórias penetram forte o meu coração e manifestam emoções. Alternativa B. Não fazem tanta diferença assim para mim. As lembranças são vagas ou não despertam muito significado. Ou mesmo lembranças nítidas não despertam fortes sensações. Segunda e última pergunta. Ainda nessa viagem do tempo de quando era criança, qual a sua reação ao ser fortemente reclamado por adultos ao desobedecer alguma determinação deles? Alternativa A. Agia ou tinha vontade de agir impulsivamente, resistindo ou até descumprindo o que foi dito. Uma criança esquentadinha. Alternativa B. Obedecia ou ficava recluso após receber a reclamação. Uma criança de reações calmas. Se a sua resposta deu A, significa que você é um colérico. Ele chega chegando, ele dá uma marca, é uma pessoa que tende a ser mais imponente, uma pessoa que tende a perseguir com afinco os seus objetivos, os seus propósitos, gosta dos desafios, gosta de superar os obstáculos. Um personagem histórico e muito conhecido com essas características é o Diego da Era do Gelo. Até pela cor dele, mais solar, mais alaranjada, é uma cor assim que chega chegando. Ele é uma pessoa forte, uma pessoa imponente, que era do mal. Então ele usava toda a sua força, todo o seu encanto para o mal, mas depois se arrependeu e tornou-se muito leal aos seus. O Diego é realmente um colérico nato. Ele não se manifesta tanto, mas quando se manifesta, as consequências são bem marcantes. Se a sua resposta deu uma junção de A e B, significa que é um melancólico. Eu sou melancólica. Pessoas que tendem a gostar de silêncio, que a bateria social não dura muito tempo, que precisa recarregar as energias. São pessoas que ressentem afetivamente as lembranças. Porém, eu costumo falar que nós somos o alicerce, o tesouro, a base, a sustentação das outras. Aquela pessoa que não chega chegando, não é tão solar, não é tão imponente, mas é uma joia que tá ali e que vai passar pelo teste do tempo. O Manny, o mamute da Era do Gelo, é um melancólico.
Percebe também simbolicamente como combina. O mamute é pesado, é grave, ele não é rápido, ele não é expansivo. E no filme ele é até um pouco carrancudo, resistente. Ele não cede aos encantos do Cid, ele não é uma pessoa bem-humorada naturalmente. Ele é realmente mais pesado, mais grave, porém é o personagem mais um dos personagens mais perseverantes. Ele fica ali na resiliência até o fim. Se a sua resposta deu B, A, significa que tem um temperamento sanguíneo. O sanguíneo já é aquela pessoa expansiva, ele realmente dá um brilho no ambiente, ele realmente chega chegando, mas ao contrário do colérico, o sanguíneo gosta mais das interações do que das conquistas. Ele gosta mais das pessoas, de falar sobre o que ele está vendo, sobre o que ele está sentindo, do que sobre o que ele conquistou, sobre o que ele fez, sobre as suas ambições. O sanguíneo, ele é a liga do ambiente, é aquela pessoa leve, espontânea, que dá uma leveza mesmo no ar, nos locais. Não é de se espantar que um personagem que o simboliza muito forte é o Cid da Era do Gelo. Percebe como ele é até meio estabanado às vezes, fala pelos cotovelos. Não significa que todos os sanguíneos vão falar pelos cotovelos, mas é uma característica mais comum neles, por conta dessa leveza, por essa forma mais dinâmica de ser. E ele é o personagem que junta todos os outros. Ele é o personagem que ama intensamente todos os outros, quer que todos estejam juntos. Enfim, é uma maravilha o Cid. Por fim, se a sua resposta deu B e B, significa que tem um temperamento fleumático. O fleumático é mais frio, mais introspectivo, também mais passivo. Pode ser falante, é claro, mas a tendência dele é de não reagir rapidamente. E além disso, ele não ressente afetivamente as coisas. Eu ouço, assim, com muita frequência, fleumáticos me falando que às vezes parece que a vida foi como um filme. Muito curioso esse modo de ser. Nem parece que as coisas aconteceram com eles mesmos. E é assim que eles se portam, com essas lentes da paz, da calma, da tranquilidade. Não significa que sejam preguiçosos, mas eles sabem que cada coisa tem o seu tempo. A esposa do Manny, da Era do Gelo, é fleumática. Ela é muito amorosa, muito pacífica. Ela também tende a ser mais lenta, assim como o Manny, porque é um mamute, é aquele ser mais pesado, mais grave. Só que, ao contrário dele, ela é mais leve, mais amorosa. Ela não vê a vida com tanto peso como ele vê. Tanto que ela tem aqueles dois irmãos, que eu esqueci qual é a raça dos bichos, mas ela fica pendurada lá nos galhos, ela age brincando como eles. E quando ela tá com o Manny, ela é mais séria. O fleumático também tem essa capacidade de se moldar facilmente, mas não é o foco desse vídeo. E aí? Qual é o seu temperamento? Coloque nos comentários que eu vou amar saber. Lembrando que não existe método infalível. Enquanto terapeuta, procuro visualizar a situação concreta do paciente para avaliar o seu temperamento, subtemperamento e camada da personalidade. Mas o desafio que propus no vídeo foi feito para simplificar e tornar mais acessível. Funciona para a grande maioria das pessoas. Espero que tenha gostado, temperado. Não esquece de deixar a sua inscrição e ativar o bendito do sino para não perder nada. Até a próxima sexta. Tchau, tchau!